De volta com o programa Tudo Posso e vamos falar sobre alimentação saudável. Cada época do ano possui sua fruta específica e seus valores de nutrição que ajudam o corpo humano. No verão, não é diferente. Com as altas temperaturas, o corpo necessita de hidratação, vitaminas e fibras. Para conseguir ajudar o corpo a recuperar os nutrientes, as frutas do verão são as melhores opções para você conseguir manter-se saudável e aproveitar a qualidade da fruta no período de sua colheita. E para falar um pouco mais sobre a importância da alimentação correta no verão, nós estamos recebendo a nutricionista, a doutora Natália Colombo. Tudo bem, doutora? Como vai? Tudo ótimo, tudo bem, bem. Nós temos várias frutas aqui. Manga, goiaba, pêssego, ameixa. Essa aqui é ameixa? Isso. Melão e melancia. Isso. Pode começar a explicar os valores. Bom, então assim, acho que antes de mais nada, né, eu acho que quando a gente fala de frutas da estação, é sempre muito importante porque em cada época a gente tem as frutas, né, daquela fase. E o que é importante? Quando a gente está pensando em consumir as frutas daquela estação, ela sempre vai ter uma quantidade maior de nutrientes e ela vai sempre precisar de menos agrotóxico, né? Então, por isso que no consultório a gente trabalha muito com isso. Então, porque é sempre ela naturalmente cresce, exatamente, porque tá na época, exatamente. Né? Por exemplo, morango é uma fruta que está totalmente fora da estação. Então, o morango que você consome nessa época, ele é um morango que vai ter tido aí uma quantidade muito maior de agrotóxico. E quanto maior o agrotóxico a gente tem no alimento, quanto maior a quantidade de agrotóxico, menor a quantidade de antioxidantes e menor a quantidade de nutrientes. Então, isso é muito importante a gente considerar antes de começar a falar de fruta. Então, por isso que é sempre importante a gente dar valor e consumir as frutas de cada estação, né? Então, isso é muito importante. Então aqui, mais oxidantes. Mais antioxidantes, oxidantes não, antioxidantes, isso. E os antioxidantes são aqueles nutrientes, né? São aqueles compostos que vão prevenir uma série de doenças crônicas no nosso organismo, como câncer, Alzheimer, Parkinson, doenças cardíacas, uma série de coisas. Além do envelhecimento precoce, né? Enfim, um monte de coisas, né? É sempre importante a gente consumir. E aí eu trouxe algumas frutas, né? Algumas frutas, inclusive, pra gente desmistificar algumas coisas, né? Então eu trouxe a manga, que é uma fruta super energética, né? Eu gosto muito de falar da manga. Que é muito calórica, exato, né? Eu gosto muito de falar isso da manga, porque todo mundo tem medo de consumir a manga por causa do valor calórico dela. E na verdade, assim, em 100 gramas de manga, a gente tem 67 calorias. Então, assim, se a gente for pensar em caloria, não é muito. Qual que é o problema da manga? Né? Sim, exatamente. Isso aqui tem quanto? Não, a manga dessa tem bem mais. Mas ela tem um caroço também, mas enfim, né? Eu falo que assim, a gente tem que pensar muito mais nas calorias de outros alimentos do que das frutas, né? Quando a gente precisa pensar sempre na densidade nutricional do alimento, que eu acho que isso é o mais importante. O problema da manga é que ela tem uma quantidade muito grande de frutose. Então, na verdade, o problema dela não é a caloria. O problema dela é a frutose. E o que a frutose faz? A frutose, ela é o açúcar da fruta. Então, ela tem no nosso corpo mais ou menos a mesma ação do açúcar. Então, ela aumenta a nossa glicemia. Aumentando a glicemia, a gente aumenta a produção de insulina para colocar esse açúcar dentro da nossa célula e para a gente usar isso como fonte de energia. Qual o problema? Quanto mais açúcar um alimento tem, frutose um alimento tem, maior o pico de insulina. E a insulina alta, o que ela vai fazer? Ela contribui para o acúmulo de gordura no nosso organismo, principalmente gordura abdominal. Então, qual que é a dica que hoje a gente dá e o que a gente fala muito sobre frutas em geral? Sempre que você for consumir uma fruta, consumir ela junto com alguma proteína ou com alguma fibra, ou uma castanha, né? Porque com isso a gente consegue diminuir essa absorção da frutose. Então, hoje isso é muito importante. Tanto que hoje, né, até também para pegar esse gancho, a gente já sabe que suco de fruta, mesmo natural, ele não é mais uma boa opção. Porque eu sempre dou o exemplo da melancia. Se eu te der essa melancia, você não vai comer essa melancia inteira. Você vai ver, Natália, não dou conta. Só que se eu fizer um suco de melancia, num copo de 400 ml, eu vou ter toda essa melancia. Você tá brincando? E aí você vai tomar rapidinho, né? Então eu vou comer meia melancia num copo de suco. E aí ainda vai ser pior, porque a gente vai ter tirado as fibras e vai ter tirado a semente. Ou seja, você só vai ter o açúcar da fruta, tá? Então isso hoje em dia a gente trabalha muito. A melancia é pouco calórica? A melancia é super pouco calórica. Em 100 gramas de melancia, a gente vai ter aí mais ou menos 30 calorias. A melancia é uma fruta super hidratante, então isso é uma coisa super importante. Então, ela é ótima para hidratar o organismo. Além disso, ela tem uma substância que chama licopeno, que é uma substância que a gente encontra no tomate, que também é um
antioxidante super importante, que já tem muitos estudos mostrando que ele é capaz de prevenir, por exemplo, contra o câncer de próstata nos homens. Então, assim, é um antioxidante super bacana. Então, deve-se consumir a melancia. Tá na época da melancia, tá? Na época da melancia. Melancia né? dessa forma. Inclusive, a semente da melancia também é super bacana, tá? Então, a gente tem o hábito de tirar a semente. A semente da melancia, ela é ótima. Ela tem um monte de nutrientes, tá? Ela tem uma quantidade boa de ferro, ela tem uma quantidade boa de cálcio. Ela é excelente, tá? E ela pode consumir assim. Só mais um parênteses da melancia. A melancia também tem uma substância que chama citrulina, que é uma substância que a gente fala que ela é vasodilatadora. E o que é essa substância? O que uma substância vasodilatadora ela faz? Ela é capaz, por exemplo, de melhorar a pressão arterial. Então, para pessoas que têm hipertensão, a melancia é uma fruta ótima de ser consumida. Melancia, frutas vermelhas em geral. E para as pessoas, por exemplo, que vão correr, que vão praticar atividade física, nesse caso, antes da atividade física, tomar, por exemplo, um copo de suco de melancia é perfeito, porque daí tem muita citrulina, melhora a vasodilatação e a pessoa consegue ter uma performance muito melhor. Nossa, que excelente saber disso. Inclusive, um outro parênteses que também que eu acho super interessante, existem estudos mostrando que o suco de melancia tem efeito Viagra-like. Então, os estudos mostram que ele tem um efeito semelhante ao Viagra quando utilizado por homens que têm problema de ereção. Nossa, exatamente por causa... Um achado, hein? Super interessante. Exatamente por causa da citrulina, que tem efeito vasodilatador, então consegue melhorar casos de disfunção erétil. Isso é uma coisa bem interessante. Nossa, bem interessante mesmo. Isso. E aí, só puxando o gancho também das sementes pro melão, a semente de melão, por exemplo, é uma coisa que a gente joga fora, né? Eu não como a semente de melão. Ninguém come a semente de melão. E a semente de melão é uma semente super importante porque ela é uma ótima fonte de cálcio, né? E a gente geralmente tira a semente do melão, joga no lixo e come o melão, né? E por ela ser uma fonte de cálcio, além dela ser uma fonte de cálcio, ela também é uma fonte de um cálcio biodisponível. Então, assim, o que isso quer dizer? Que é um cálcio que a gente absorve muito bem pelo nosso organismo. Mas você comeria, assim... O que eu faço? E eu acho que é uma ótima dica. Eu tiro a semente, tá? E aí ela vem com um pouquinho de gruminhos e tudo mais. Eu passo uma água e congelo ela dessa forma. E aí de manhã, por exemplo, se você pensar em bater um suco, né? Então a gente falou, o suco não é indicado. Mas se você for bater o suco com a semente, então eu vou pegar um pedaço de melão. Isso, ou um pedaço de melão. Vou bater ele com a semente, perfeito, entendeu? Porque daí você quebrando essa semente, você consegue absorver melhor ainda. Ela tem que ser quebrada, tá? Pra absorver o cálcio. Dessa forma a gente vai consumir e eliminar da mesma forma. Não adianta engolir a semente. Não adianta. Exatamente. Bom, qual que você quer falar mais? Do melão ou quer falar da ameixa já? Bom, vamos terminar só do melão. Até um outro parênteses do melão é que também é uma fruta super hidratante, tá? O melão tem pouquíssima caloria. É um dos que menos tem caloria, né? Exatamente. Melancia e melão são os que têm menos caloria. Então ela é ótima porque ela é bastante hidratante, ela também tem uma quantidade boa de antioxidante. Para esse calor, né, ela é uma fruta excelente para ser consumida. Ela ajuda muito na hidratação do organismo, tá? Ótimo. Então a gente já tem melancia, falamos da manga, do melão, tudo com M, por enquanto. Isso, é verdade. Agora você quer falar de qual? Da goiaba? Vamos falar da ameixa, né? Isso. Só um outro parênteses que eu queria falar sobre a questão da hidratação, né? Só pra finalizar aqui, que eu falei que elas são frutas hidratantes. Quando a gente fala de hidratação, a gente está muito acostumado a falar que a pessoa tem que consumir 2 litros de água por dia, né? Então, quanto de água? 2 litros de água por dia. E aí a gente vê frequentemente no consultório que tem pessoas que tomam bastante água, mas continuam muito inchadas. E aí a gente faz o exame de bioimpedância e vê que a pessoa não tá conseguindo absorver essa água para as funções básicas. E a mesma coisa quando a gente está pensando de fruta. O que é super importante quando a gente fala de hidratação? Não adianta você tomar 2 litros de água agora. Tipo, bom, vou sentar, preciso tomar 2 litros, então vou sentar, vou tomar 2 litros e pronto, acabei com a minha cota diária, resolvi meu problema. Ou, bom, eu vou comer melão, melancia no café da manhã para melhorar a hidratação e pronto. Não, o que a gente sabe? Que o nosso corpo ele absorve bem 200 ml de água por hora. Se você tomar 500 ml de água agora, perfeito, melhor que não tomar. Só que assim, saiba que você está absorvendo entre 200 e 250 ml. O resto, você não vai usar ele para as funções. Continua sendo bom, mas você vai eliminar, tá? Então, quando a gente pensa em diminuir retenção de líquido, aquele inchaço que está sendo causado por falta de água, lembrando que tem várias outras causas que podem causar esse inchaço, é sempre importante a gente manter esse fracionamento. E aí a gente pensa no melão e na melancia, que são frutas bastante hidratantes, por quê? Porque no lugar da água, a gente pode pensar que são frutas que têm muita água. Então, ao invés de você tomar um copo de 200 ml de água numa hora, você pode comer um pedaço de melão, entendeu? Entendi. Tá? Pra gente manter essa questão da hidratação.
Também mais uma coisa, lembrando que são alimentos que têm muita frutose, né? É sempre bom quando a gente pensa de fruta, mesmo pensando na hidratação, a gente manter um fracionamento. Então, comer a cada 3, 4 horas. Se você come mesmo fruta. Então melão tem pouca caloria, vou comer mais. Tem uma dúvida, misturar fruta, que tem gente que fala que não... Tem salada de fruta, obviamente, mas tem gente que fala que misturar é ruim pra quem tá fazendo dieta. Na verdade, não necessariamente, né? Isso daí é um pouco de mito. Tem a questão da frutose, mas que vai ter em todas as frutas, em maior ou em menor quantidade, então isso não interfere. É muito igual aquela coisa de misturar tipos de carboidrato, entendeu? Acaba que não depende, né, óbvio, do tipo de carboidrato que você vai colocar, mas no geral é melhor você controlar a quantidade de fruta, independente se você for comer um pedaço dessa, um pedaço daquela, do que, isso daí não vai fazer tanta diferença na hora da perda de peso, tá? Bom, ameixa. Isso. Ameixa é uma fruta que as pessoas... Você acha que as pessoas gostam muito? Eu acho que melancia é uma... Sim, as pessoas gostam mais de melancia do que ameixa. Ameixa é uma fruta pouco consumida aqui no Brasil, sabia? Sabe qual que é a ameixa mais consumida no Brasil? A ameixa seca. Sabe aquela ameixa seca. A ameixa seca, assim, é engraçado porque a ameixa in natura, ela é muito pouco consumida. E ela é boa para o organismo. E ela é ótima, Da mesma forma que a ameixa seca, porque a ameixa seca, qual que é o maior uso dela? É para constipação, né? Então a pessoa tá lá, o intestino tá lá mais preguiçoso, ela vai lá e come a ameixa seca ou deixa a ameixa seca de molho e aí come a ameixa seca, né? O que vai diferenciar uma da outra? Quando você tira a água dela, ela fica mais concentrada em fibra solúvel, que é o que a ameixa tem, né? Então a ameixa seca ficou famosa por isso. Mas eu sempre falo, então é bom pensar na ameixa também, não só na ameixa seca, né? Pensar na fruta. Pensar na própria fruta, que vai ter água, vai ter uma série de outras coisas. Mas uma das coisas que é muito legal da ameixa em que ela tem essa quantidade de fruta que é super bacana, né? De fibra solúvel. Então, ela ajuda muito no funcionamento do intestino. Então, eu até dou essa dica para pessoas que são um pouco mais constipadas, né? Então, para pessoa que o intestino não funciona, ela pode fazer um suco, nesse caso seria um suco. Aí ela pode ou usar a ameixa seca, se ela for usar a ameixa seca, ela vai deixar 2 ameixas secas de molho em 200 ml de água de um dia para o outro, com 1 colher de sopa cheia de semente de chia. Tá? Então vira tipo uma geleia. E aí bate no dia seguinte com meio papaya e um pouquinho de água, tá? Isso é ótimo para o intestino funcionar. Ou você usa ameixa, que in natura que vai dar o mesmo efeito, só que você ainda deixa de molho a semente de chia. Água de ameixa. Então, dá na mesma que você usar a ameixa. É isso, na verdade, só que com a ameixa. Eu usava muito isso com a minha filha, porque quando é bebezinho, né? Precisa, exatamente. A gente usa na mamadeira, usa bastante. E é excelente, né? Ela é excelente, ela funciona muito bem. Funciona. Porque com o bebê, a gente ainda não usa a ameixa, né? Então, você deixa a ameixa, ela solta um pouco da fibra e você usa água. Mas para os adultos, para crianças maiores, é excelente usar a ameixa toda e bater tudo junto. Né? Tem um efeito muito bom. Goiaba. Goiaba é uma fruta gostosa, né? Goiaba é ótima, né? Eu também sou apaixonada por goiaba. Goiaba tem sabor do interior, não tem uma coisa do interior, verdade, né? Não tem cara do interior. Tem, exatamente. A goiaba, ela tem uma diferença, né? Então, a gente tem a goiaba branca e a gente tem a goiaba vermelha. Qual que é a principal diferença? A quantidade de licopeno, que a gente falou que a melancia tem, a gente falou que o tomate tem, a goiaba também tem. Então, a goiaba vermelha, ela vai ter uma quantidade maior de antioxidantes do que a goiaba branca, tá? Tudo que é muito colorido tem tudo. Muito antioxidante. Quanto mais cor, o que dá essa coloração para as frutas são esses fitoquímicos chamados de antioxidantes. Por exemplo, a couve. A couve, ela tem bastante clorofila, né? Então, quem dá a cor verde para a couve é a clorofila, né? Por exemplo, a cenoura. A cenoura, ela é riquíssima em beta-caroteno, mas é interessante porque ela também tem clorofila. Só que como o beta-caroteno, que é o laranja, ele é muito mais forte, ele mascara a clorofila. Então, isso é bem interessante, né? Quando a gente fala de alimentos. Então, a goiaba vermelha, ela vai ter mais licopeno, tá? Ela também tem uma quantidade muito boa de fibra. A semente dela também é muito bacana por esse teor de fibras, tá? Então, consumir com tudo, com semente, com tudo. Tem bastante vitamina A e vitaminas do complexo B, tá? Além de ter uma quantidade muito boa de zinco. Então, ela vai regular todas as nossas funções, vai trabalhar o sistema imunológico e também tem uma quantidade interessante de vitamina C. Tá? E ela também tem uma quantidade baixa de caloria, também uma fruta que dá pra gente usar ela de várias maneiras, né? É gostoso até fazer... Não pode fazer doce, né? A gente tem que usar... Doce de goiaba, não. Mas você sabe que dá pra fazer doce de goiaba, por exemplo, com suco de uva integral. Dá pra você fazer sem o açúcar aí. Porque o suco de uva integral tem bastante frutose. Ele não vai ficar...
né, daquele jeito cremoso, né, por causa do açúcar, mas dá pra fazer, ele fica bem gostoso. E hoje, né, eu acho que é sempre bom a gente falar, porque assim, as pessoas, elas são muito preguiçosas quando se trata de fruta, né? Falo que às vezes eu vou, por exemplo, no sacolão, eu vou na feira, e a gente encontra já as frutas picadas e descascadas, então a gente vê que as pessoas, elas não querem mais ter trabalho. Tanto que o consumo de suco de fruta, ele aumentou muito, né, e hoje é uma coisa que é muito estudada por isso. Porque a pessoa, ela não tem paciência de comer a fruta, de descascar, de pegar. Mas o importante justamente é comer, porque você vai gastando, exatamente. Né? E foi por causa do consumo de suco de fruta ser tão alto que começou a ter esse monte de estudo mostrando que o suco de fruta dessa forma não é bom. Mas se a gente pensasse assim, poxa, então não posso mais tomar um suco de fruta? Não é que não pode, né? Você tomar um suco de fruta uma vez na vida, tipo assim, uma vez na semana, tomar um suco de laranja, ai, poxa, eu gosto, não posso mais tomar. Não, vai lá e toma. Mas não suco de fruta em substituição à fruta. Né, que é o que tem acontecido. E o suco de limão? Suco de limão... Não, o suco de limão é perfeito, porque daí o limão ele tem uma quantidade super baixa de frutose, então assim, é tranquilo. Suco de limão, suco de caju e suco de morango são sucos que dá pra consumir, tá? Inclusive o limão, ele é ótimo porque ele tem um poder alcalinizante super importante, né? Então o limão é uma fruta excelente. Além dele ter uma quantidade boa de vitamina C. Você que falou aqui que é bom a gente acordar e tomar água com limão. Não porque ele vai ser milagroso, não porque ele vai queimar gordura, nada disso. Simplesmente porque ele ajuda a alcalinizar o pH do sangue, porque ele tem uma quantidade importante de magnésio, bicarbonato, vários nutrientes importantes para isso. E também tem vitamina C que vai modular o sistema imunológico, então ele é super importante. E só um outro parênteses que eu falei do morango. Gente, morango é uma fruta que é super importante se for consumir orgânico, tá? Hoje em dia a gente sabe que as frutas que estão mais contaminadas com agrotóxico é o morango, abacaxi, tá? E aí, fora isso, tomate, pimentão, cenoura e alface. Então é sempre bom, pelo menos as que estão mais contaminadas, a gente evitar e tentar consumir orgânica. Bom, vamos aqui pro pêssego, né? Isso. O pêssego também tem pouquíssimas calorias, tá? Também é importante porque ele tem uma quantidade importante de vitamina A, que também é responsável pelo funcionamento do sistema imunológico. Além dele ter uma quantidade boa de fibra e ter pouquíssima caloria. Bom, nós mostramos aqui as propriedades, né? Assim, o valor nutricional, nutritivo de cada fruta, manga, goiaba, goiaba vermelha, goiaba branca, ameixa, o pêssego, melão, melancia. Essas são as frutas da sua estação, as frutas da nossa estação hoje, e são frutas muito benéficas, então a gente tem que aproveitar, não é, doutora? Isso mesmo. Se você perdeu alguma coisa, porque a doutora fala bastante e ela dá muita informação, você entra no nosso canal do YouTube, acho que segunda-feira já vai estar lá o nosso vídeo e tudo que ela falou para você anotar direitinho, porque às vezes a pessoa fica prestando atenção, não é verdade? E não consegue, eu falo rápido também pra ajudar, né? Muito obrigada. Sempre é muito bom receber a doutora Natália aqui. Posso só passar meu Instagram? Claro, claro. Então tá. Então quem quiser me seguir no Instagram também tem bastante dicas sobre frutas e mais um monte de receita. É @DRA de doutora Natália Colombo. Obrigada. É fácil, doutora Natália Colombo. Bom, a gente vai fazer um intervalo bem rápido e no próximo bloco nós vamos falar de dentes saudáveis. Daqui a pouco.